Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Banhito para vocês. Vamos conversar sobre o sistema nervoso, né, as patologias próprias. Primeiro, a gente vai fazer sempre um repassinho básico da anatomia, das estruturas principais de interesse do sistema nervoso, e depois, posteriormente, a gente vai falar das patologias que vão, ou seja, de interesse para a patologia, certo? Bom, começando com as divisões do sistema nervoso, lembrando que a gente vai dividir o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central, ele está dividido em, ou seja, isso que é muito importante, essa partezinha aqui, né? Basicamente, a gente tem uma divisão do sistema nervoso embriológico, né? Telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. O telencéfalo estão os hemisférios cerebrais, no diencéfalo estão as estruturas diencefálicas, tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, hipófises e terceiro ventrículo. E o mesencéfalo, a gente tem o mesencéfalo, né? Lembrando que, ou seja, são estruturas muito importantes. Lembrando que o mesencéfalo também é chamado de cérebro médio. Aqui a gente tem a divisão por encéfalo, então o encéfalo a gente está composto por quê? Por cérebro, tronco encefálico e cerebelo, né? Ou seja, isso é a composição do sistema nervoso central mais a médula espinhal. Então, quando a gente fala trauma encefálico, pode ser um trauma do cérebro, do tronco encefálico ou do cerebelo, tá? Isso aí é bem importante que a gente tenha em conta. Por outro lado, a gente tem o sistema nervoso periférico, que está constituído de quê? Dos pares craniais, dos nervos espinais e dos gânglios associados. Aqui a gente já vai começar a ver a primeira alteração histológica, que são as neuronas rojas, que é quando a gente tem um dano neuronal irreversível, elas aparecem logo de 12 a 24 horas, né? Sempre quando a gente vê isso aqui, ou seja, é um dano neurológico irreversível, tá? Que vai acabar apresentando intensa eosinofilia e um núcleo pnótico que representa aqui claramente que é uma necrose, né? Uma necrose celular do tecido nervoso. Semiologia do sistema nervoso, aqui tem coisa para dedéu, coisa para dar e vender, né? Que vai ser, inclusive, muito importante para a medicina interna. O que é plegia, parestesia, estesia, parestesia, diestesia, hipostesia, hiperestesia, ataxia, afasia. Então, são sumamente importantes. Eu não vou dar muita bola agora para eles nesse momento, isso aí no seu devido lugar, quando a gente estiver repassando medicina interna, a gente vai olhar, mas assim, eu deixo a cargo de cada um que quiser dar uma olhadinha como tarefa individual, passa, que é importante, né? Anósmia, disártria, mioclonia, ou seja, são termos que são muito usados principalmente na propedêutica nervosa. Os componentes da neuróglia, a gente tem o astrocito, oligodendrocito, o glio epitélio ependimário, que são as células de revestimento, e a micróglia, que é a célula apresentadora de antígeno do sistema nervoso. Quando a gente fala sistema nervoso, sempre lembrar, né? Então, a gente dando os créditos aqui para o digníssimo Dr. Rodrigo, né? Ele sempre dividindo dessa forma didática para a gente poder entender. Então, as patologias que a gente vai ver do sistema nervoso se separam nas congênitas, que aí a gente tem a anencefália, hidrocefalia, microcefalia e meningo-meningocele. As inflamatórias vão ter as infecciosas e não infecciosas e as neoplasias benignas e malignas. Aqui vai ter uma curiosidade bem importante, que a gente pode dividir as neoplasias em primárias e secundárias. Lembrando que as primárias são as próprias do sistema nervoso. Quais são as próprias do sistema nervoso? Glioma, glioblastoma, astrocitoma, neuroblastoma. Essas são as primárias, que são pouco frequentes, porém elas são benignas com característica maligna. Por quê? Porque como elas estão num espaço fechado, quando qualquer crescimento benigno vai acabar comprimindo estruturas. E as secundárias que são metastáticas. Quem costuma fazer metástases no cérebro? Câncer de mama faz muito, pulmão, o rim e as mônadas, certo? Estica o var, gônada, certo? Eu pensei em falar o que tu falou, mas tá gravando eu vou tomar processo.
Não fala. Sistema nervoso central. Então, as patologias congênitas, a gente tem a anencefálica, que pode ser a falta parcial ou total do cérebro ou do que é a calota craniana, certo? Assim, questão moral. Uma criança, ela pode nascer com anencefália e com fechamento da calota craniana? Pode. Porém, o que que acontece? Se ela não tem cérebro, se ela não tem massa cinzenta, não tem, ou seja, no máximo, ela vai, quando ela fizer o primeiro, o segundo ano de vida, ela morre. Por que que acontece isso? Porque os primeiros anos de vida, quem assume o controle é o tronco encefálico. Só vai passar para o sistema nervoso central depois de ano. Então, normalmente, essas crianças são anencefálicas, elas têm prazo de validade, vamos dizer assim, com todo o carinho do mundo, né? Ou seja, não tem como passar de 2 anos. Tem um caso em especial, que depois eu vou falar quando a gente terminar a aula, que é de uma pessoa que ela tem um cérebro pequeno. É o menor cérebro já encontrado no, ou seja, numa pessoa viva, e o cara tem as funções, ele é quase uma pessoa normal. Assim, ele tem um coeficiente de inteligência assim aceitado. Ele está entre retardado, ó, não, ele não é retardado e ele tem coeficiente normal, mas assim, o coeficiente dele normal ele está no limite de retardado, entendeu? Mas assim, eu já falei para vocês, né, o coeficiente de inteligência, assim, se a gente pegar o coeficiente de inteligência do brasileiro é 90, para ser retardado tem que ter 88. Então, ó, a média do brasileiro. Então, e o chimpanzé, bem treinado, 96. Então, o chimpanzé bem treinado é desse jeito. Desse jeito. Então, a microcefalia é quando a gente tem um desenvolvimento anormal do cérebro, ou seja, vai ter um cérebro pequeno. Ahora me surgió la duda entre la anencefalia y la microcefalia. La microcefalia, el cerebro está bien formado pero más chico y en la anencefalia puede faltar alguna región cerebral. Sim, ou seja, sim, pode ser um hemisfério completo. Ah, eso. Isso. Esa que falte alguna parte en la Sim, anencefalia. assim, lembrando, a anencefalia é ou parcial ou total. Sí. Y la microcefalia, digamos, es lo mismo. Não, imagina, a morfologia dele é muito parecida com um aspecto que seria o normal, só que ele é mais compactado. Ele para de desenvolver. Ele é menos voluminoso. Porque ele vai crescendo de acordo com o que cresce o bebê dentro do útero. E aí chega um estágio que ele para. Principalmente é causado por doença viral, que é o caso, por exemplo, do chikungunya. Pronto, o negócio da chikungunya, eu vou dizer, sabe qual é o problema da chikungunya? Nem é que ele atrapalha, na verdade, ele não vai atrapalhar intraútero. Na verdade, o que a chikungunya faz é o quê? É o fechamento precoce da calota peniana. E aí, o que que acontece? O cérebro ele continua expandindo até 3 anos. Até, assim, tanto é que a consciência, se a gente for para a parte de psicologia, da criança, quando a criança descobre o eu, vem com 3 anos. 3, Por 4 quê? años de diferencia. Então, o que que acontece? E esse fechamento da calota craniana, ele é dado de maneira prematura. Ou seja, esse fechamento que dá das fontanelas, no caso, que acaba acontecendo, e aí o cérebro não tem espaço para crescer, então ele vai ficar pequenininho. E por isso que certos acidentes na primeira infância é tão problemático, porque pode afetar o desenvolvimento do cérebro e pode afetar a consciência psíquica da criança, né? Uma parada psíquica. Hay unos cuantos que se golpearon la cabeza de chico. E sacudir. Que caíram do berço? Tem uns quantos que caíram do berço. A hidrocefalia, que é a acumulação de líquido cefalorraquídeo, caixa pela boca, tem nos ventrículos laterais. ¿No vas a querer escribir cerebro raquídeo? Não quero não. Cefalo. Perco 2 pontos. Mielomeningocele, ou seja, o defeito da coluna vertebral, onde estão as meninges e a medula espinal sobressaem, né? Então, esse é o mielomeningocele. ¿Le dolerá a la criatura? Depende, meu amor. Suena que si hay... Não, se tem compressão nervosa, sim, pode Sí, ter. porque si está saliendo... Não, mas se está protruindo, não necessariamente. Não necessariamente, que está acompanhando todas essas capas. Sim. Ou seja, não é que tem compressão. Então, aqui, as anomalias do cierre, né, ou seja, do fechamento, eu posso ter uma espina bífida, que é uma malformação congênita do tubo neural, onde os arcos vertebrais posteriores não fecham completamente, e aí pode acabar protruindo parte da meninge ou parte da médula. Isso aqui normalmente é um acidentaloma, um hallazgo radiológico,
que tipo, a pessoa nem tá, mas faz e descobre que tem. O meningocele é esse não, esse é mais evidente, porque tem uma bolsa, tem algo que está protruindo, né? E aí depende da localização, vai vir a gravidade e de acordo com o tamanho do defeito. O sea que en el meningocele, a ver si lo entendí bien, va a salir las meninges. Sobressai as meninges. Y en el mielo meningocele es por el mielo, por toda la... Sim, Leva a outra. Leva a terminação nervosa. Então, por isso que esse aqui, ou seja, o mielomeningocele, ele pode estar associado a déficits neurológicos, porque daí sim, aí eu tenho algum tipo de comprometimento da parte nervosa. Perdón, y esto no sé si lo saben o si estaba, ¿esto se ve antes de que el bebé nace? Sim, você vê. Né, primeiro, Adivinha, isso aqui é basicamente porque não usar ácido fólico, porque tem a ver com o fechamento do tubo neural. Claro. e é importante nas primeiras 3 meses da gestação. Depois Não, não adianta suplementar, sim. porque já fechou, já fechou. Inclusive es recomendable si una mujer busca embarazo empezar un mes antes. 3 meses antes. O tres, sí. 3 meses para acumular ácido fólico. O edema cerebral, então, quais são as características gerais? Ele pode ser um edema vasogênico ou citotóxico, perdão. O vasogênico, ele significa que eu tenho no interstício um aumento da permeabilidade, vai ser localizado ou generalizado. O edema citotóxico é aquele edema porque é produzido por uma balonização das células e vão acabar gerando hipóxia ou dano metabólico, já seja por trauma ou dano metabólico. Lo que estábamos viendo hasta recién era congénito, esto ya no. Não, isso é edema cerebral, não, já não é Por congênito. eso ya pasa. Não, já passou, já foi. O que a gente tem que lembrar, então, da hidrocefalia, que essa aqui pode ser congênita ou adquirida. O que a gente tem que lembrar? Então, a gente primeiro vai dividir a hidrocefalia em comunicante e não comunicante. O que significa? A comunicante é aquela hidrocefalia que vai ser difusa, né? Assim, literalmente vai ter aquele cabeção, né? E não obstrutiva. Então, isso aqui vai dar por falta de absorção do líquido cérebro-raquídeo. Lembre que o normal é circular entre 100 e 150 ml de líquido cérebro-raquídeo e ser absorvido, ou seja, é produzido 500 ml e é reabsorvido quase praticamente a 350. Então, se eu não tenho problema de reabsorção, vou acabar tendo hidrocefalia. E não comunicante quando é local por algum tipo de obstrução do fluxo do líquido céfalo-raquídeo. Então, se produz 500 ml, se reabsorve 350. E vai circular 100, 150. Isso. As hérnias cerebrais. Então, as hérnias cerebrais, já vou dizer para vocês que a hérnia cerebral ou seja, tem uma hérnia cerebral aqui que a gente tem que tomar cuidado, que é a hérnia cerebral que está próximo ao que é o foramen magnum. Porque o que acontece? Se ela descer, quando ela desce, ela acaba comprimindo o tronco cefálico e vai dar morte súbita. Ou seja, o paciente vai ter uma parada cardiorrespiratória. E qualquer outra hérnia que a gente tem, o quadro clínico é o quê? É de pressão, sinais de hipertensão intracraniana. Então, eu posso ter a subfalcina, que eu tenho comprometimento da artéria cerebral anterior, a transtectorial, que eu tenho colapso do terceiro, ou seja, do terceiro espaço, a artéria cerebral posterior e as artérias pediculares, a amígdala, que é mortal, que é a amidalar, que é essa que eu estava falando, que é a mortal, porque ela vai acabar comprimindo o tronco encefálico. Então, se perguntar sobre hérnias cerebrais, fala da subfalcina, transtectorial e a amidalar é a mais perigosa. 3PC tem que ser baronial, é? Não. Assim, calma aí. O que acontece? A transtectorial, o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar tendo o colapso do terceiro par cranial, sim, que por compressão. Ele vai acabar, porque assim, tá relacionado com a artéria cerebral, que nesse caso aí, a posterior pode estar envolvida, mas para afetar o terceiro par cranial tem que ser a artéria oftálmica, tem que ser que é a rama da carótida interna. ¿Y cuáles podrían ser posibles etiologías de hernia cerebral? O sea, el aumento de la presión intracraniana, pero por un traumatismo o por Pode ser normalmente traumatismo, por causa desconhecida, ou seja, mais isso. Hematoma.
E aí vamos para os hematomas. Pergunta de prova. Isso aqui, olha, cheirinho de pergunta de prova, tá? Epidural es el limón, el subdural la banana. Vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração aqui? O epidural, né, que eu estou colocando em vermelhinho, o subdural estou colocando em azul, já para ficar bem claro. Epidural, ele está entre o crânio, ó, entre o crânio e a dura madre. Esse aqui é o epidural. Ele está separado do crânio pela dura madre. Eu tenho, pode ser, ó, aqui eu tenho uma fratura cranial, é a etiologia mais comum. O sangue é de conteúdo arterial, é de rápida instalação, se coagula, comprime, e eu tenho pressão intracraniana. Esse aqui tem pior prognóstico, porque eles são mais compressivos e mais graves. E aqui a gente tem a coleção é hiperdensa, né? Já preparando aí para diagnóstico por imagem. Então, coleção hiperdensa, no tomógrafo a imagem vai ser bicôncava. No subdural, a gente tem o quê? A gente tem ou seja, o transtorno hemorrágico, vai estar onde? Esse hematoma? Entre a dura madre e aracnoides. Aqui, ó, dura madre e aracnoides. Então, a dura madre continua unida ao crânio. Veja que isso aqui também é a diferença que tem, o epidural. A dura madre não está unida ao crânio por causa do trauma. O sangue é venoso. Aqui, a etiologia mais comum do subdural é uma ruptura de origem das venas pontes, tá? E aqui a instalação é lenta, ou seja, é mais insidiosa e é mais, ou seja, se demorar muito, complica, mas assim, esse aqui tem mais risco de ter um melhor prognóstico. Esse é o que aparece uma semana depois. Isso. Esse aqui, por exemplo, a pessoa passa, golpeia a cabeça e só daqui uma Ah, não tô sentindo bem, tudo mais. Pronto, aí eu tenho que ficar vigiando. Bater a cabeça, tem que ficar vigiando. Porque justamente por causa disso. Então, ele normalmente tem melhor prognóstico, são menos compressivos, e aqui a coleção é hiperdensa e tem um aspecto semilunar. Né? Então, aqui, bom, é tudo que a gente tem que botar, diferente. Porque aqui o que o professor vai botar é características de hematomas cerebrais, a gente coloca lá os hematomas cerebrais, quais são os tipos e as diferenças. Isso, para mim, é a pergunta certa. Que um é arterial, outro é venoso, Um arterial, outro venoso. Ambos são hiperdensos na tomografia. Você vai ver que eu tenho fratura. fratura, um é por fratura, o outro é por ruptura das venas pontes. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Yo Esse aqui tá recuerdo que el tranquilo. epidural es cráneo y dura madre, o sea que es más externo porque todo lo que es epi es por Instinto. arriba y el otro sub. Epi em cima, tudo embaixo. A enfermidade cerebrovascular, então a gente tem embolia cerebral, ou seja, qualquer que seja produzida uma massa sólida que culmine numa oclusão da artéria cerebral de menor calibre, vai acabar gerando uma embolia cerebral. A hemorragia intraparenquimatosa, aquela que é produzida normalmente por hipertensão ou ruptura de aneurisma, e a isquemia cerebral, que pode ser global, focal, global, normalmente por conta de choque, por causa de parada cardiorrespiratória, por causa de hipotensão, por causa de uma fibrilação auricular, e a focal, tromboembolismo ou vasculites, né? Mas a principal fonte é a ateromatose. Hemorragia subaracnoideia. Já peguei paciente em guarda que estava com hemorragia subaracnoideia. Aí você vai dizer, como? Assim, depois eu explico, assim, rapidamente falando para vocês. O paciente era um paciente negro, tinha 58 anos, tinha antecedente de estar bonzão, fazia exercício físico e tudo mais. O que me chamou a atenção desse paciente? Adivinha o que era? Quando ele gritava de vez em quando, e eu perguntei, alivia a dor quando você grita? Sim, grito meníngeo. A doutora Ofélia sempre fala, o paciente está com sangue, onde tem sangue tem dói, onde tem recoleção de sangue dói. E aí, para descomprimir, toda vez que ele gritava, aliviava. Eu falei, vou mandar esse cara para Campina Grande. O cara foi para Campina Grande e coloquei lá, possível diagnóstico, hemorragia subaracnoideia. O cara, por eu ter botado no laudo lá de encaminhamento que ele estava, o cara já ficou puto e, porra, agora eu vou ter que fazer tomografia, por causa que esse guiado botou que tá com hemorragia. E nem tem nada, como é que ele vai ver que tem hemorragia subaracnoideia? Quando ele entrou no tomógrafo, fizeram, já foi para cirurgia. E aí, esse médico me ligou, falou assim, cara, como é que você viu que era hemorragia subaracnoideia? Aí eu contei do negócio do grito menino. Rapaz, não sabia dessa.
Aí eu falei, não, quem me ensinou foi a minha preceptora, ela é um monstro, tudo mais. Tipo, o doutor Ofélia tem muito tempo disso, ela é um monstro. Então, para mim, assim, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, eu falei assim, Wilson, ranquei as pessoas mais inteligentes, disparado, assim, é a Ofélia e depois o segundo colocar tá muito longe. Tá muito longe, mano. Ela é um verdadeiro monstro. E aí, então, assim, e a doutora Ofélia, outra coisa que ela dizer que, tipo assim, ó, a gente desconfia de hemorragia subaracnoide, raça negra é comum, muito comum. Então, você vê, o cara tá com, ó, ele veio com dor de cabeça intensa, né, que pegava toda a cabeça, aí tu já fica, rapaz, aí tu começa a fazer os exames, tem sinais de focalização, ou seja, rapaz, isso aqui é hemorragia subaracnoidea. Quando ele deu o grito, eu disse, Do nada, sem aliviou. trauma, sem nada, pessoal. Não, não, não. Ele espontâneo. Espontâneo. E aí adivinha, o que aconteceu? Aí eu peguei e fiz o quê? Ei, fizeram a triagem? Fizeram a triagem. Quanto é que dava a pressão arterial? Tava com a pressão arterial aumentada ainda. Aí o que tem que fazer? Tem que diminuir paulatinamente, não dá para baixar de uma vez, porque senão piora. Tem toda aquela questão de manter a pressão arterial aumentada para não afetar a zona de penumbra. Se tu derrubar muito a pressão arterial, o cara se fode. Então, aos fatores predisponentes, hipertensão arterial, tabaquismo, exercício, complicação trombótica, Se podría por raza negra. poder, assim, estou colocando a história para vocês e ainda estou falando o relato de raça negra dado pela doutora Ofélia. Sim, poderia. Quadro clínico, cefaleia intensa, com perda da consciência, midriase. Esse paciente, por exemplo, era um cara negro, estava com hipertensão, ele não bebia, ele fazia exercício, ó, fator desencadeante, exercício, e ele ainda estava com uma midríase muito importante. Tipo assim, eu olhava assim, aí eu perguntei para os filhos, ele chegou cheio com os filhos, tinha uns 3, 4 filhos juntos, eu falei assim, vem cá, teu pai toma alguma coisa, cheira alguma coisa, faz alguma coisa, a gente precisa saber. Não, não, ele é todo certinho. Aí, pô, já que outra explicação serve para midríase, né? Então, isso aí vai ser bem importante. Então, o aumento da pressão intracraniana vai acabar produzindo uma isquemia por vasoespasmo. Os tumores encefálicos, como a gente estava comentando antes, eles têm baixa incidência, quase nunca têm capacidade de metastizar, né? Eles não têm. Quando eles fazem isso, eles só podem fazer por sembra pelo líquido cefalorraquídeo. São localmente invasivos e expansivos. Nas crianças predomina o tumor primário, né, mais na fossa posterior. Nos adultos é mais tumor cerebral metastásico. E o diagnóstico se apoia principalmente na idade, nas características, na imagem, no estudo histológico. Aqui a gente vê, por exemplo, os tumores mais comuns dos hemisférios. Você vê que 37% glioma, astrocitoma de baixo grau 23%, astrocitoma. Então a gente pode dizer que glioma e astrocitoma são os dois mais frequentes dos hemisférios cerebrais. O da linha média, que a professora pergunta quais são os tumores de linha média. Glioma, ou seja, o crânio-farangioma, que é 8%, glioma quiasmático 4%, e os tumores pineais 2%. Depois a gente tem da fossa posterior, que percebo que esses aqui são os mais comuns nas crianças. Então, eu tenho glioma de tronco, do tronco encefálico. Eu tenho o meduloblastoma, epidimoma. Ependimoma. Epidimoma é uma delícia. De vocês. Ependimoma é uma delícia. E astrocitoma cerebeloso. Então, lembre, a gente sempre tem que estadiar esses tumores de acordo com o grau 1 ou 4 e vai acabar implicando Y si no te o acordás, prognóstico. pones glioma, con la duda que está el perfecto. Nos três tem glioma. Astrocitoma, então as características do astrocitoma. La cara de un león enojado. Leão enojado? Agora eu vi. Com dente. Com dente. Dos plexos Agora eu vi. Então ele tá com o olho aberto e o outro tá fechado. No, Não, Tá bêbado. tá com os olhos fechados. está así con los ojos O narizinho y ali, la ó. boca enojada. Tumor, então são tumores gliais, né? Comumente aparecem em adultos de 40 a 60 anos, típico dos hemisférios cerebrais, pode afetar cérebro, tronco e médula. Os sintomas de foco, cefaleia e hidrocefalia, a gente pode classificar o astrocitoma em grau 1 ou 2, o difuso, e o anaplásico grau 3 e 4. O glioblastoma multiforme vai ser sempre grau 4, né? Lembrando sempre, astrocitoma baseado em pleomorfismo celular, necrose, proliferação.
Astrocitoma pilocítico. Então, esse aqui é mais comum em crianças e adolescentes, dá no cérebro, no piso da parede do quarto ventrículo, quase sempre quístico. O nome é devido ao seu aspecto e o crescimento é lento e tem melhor prognóstico, né? Então, a causa dos astrocitomas é desconhecida. Normalmente, pode interferir, a criança pode ter dificuldade para caminhar, debilidade, alterações visuais, vômitos e dor de cabeça. Meningites. E, diga-se de passagem, foi o tema da última prova, certo? Então, probabilidade de perguntarem de novo, alta. Eu acho que pergunta, pode perguntar. Essas coisas assim que perguntou, isso já está no banco de prova, já está no banco de dados de patologia. Sabe como é que o professor faz as perguntas? Eles pegam o banco de pergunta de patologia e fazem sorteio. Assim. Aí eles pegam, ó, essa vai, essa não vai. Mas na escrita? Da escrita. Da escrita é assim. Mas o que ele pergunta de meningite? Definir meningite? Calma. Definir a coloração de outra. Ó, olha só, só para você ter uma ideia. Na última, caiu em patologia e caiu na prova de fisiopatologia. O que perguntou numa? Numa perguntou, perguntou quais eram os tipos. Na outra perguntou o quadro clínico da meningite. E depois perguntou o diagnóstico. Como é que se diagnosticava? E os agentes etiológicos. Essa foi a pergunta de meningite. Então, tipo, isso aí, pão comido, você pode ter certeza. Se aparecer, você já não foi por falta de aviso. Então, o diagnóstico presuntivo se dá por uma apresentação clínica, o paciente tem febre, confusão, rigidez nucal, lesões petequiais, pode ser fotofobia, pode ter fotofobia. O estudo complementar, a gente vê punção lombar e hemocultivo. A característica esperada do líquido céfalo-raquídeo é elevação das proteínas, hipoglucorráquia, que inclusive isso aqui foi uma das coisas que o professor o Lautaro, ele falou, nem sempre. Quando ele está fazendo a correção da prova, ele disse assim, ó, gente, teve muita gente que colocou diminuição, pode ter, mas isso não é sempre. Então, já estou fazendo um esclarecimento agora. Pleocitose com compromisso de polimorfos nucleares, predomínio de polimorfos nucleares e uma pressão elevada na abertura do líquido céfalo-raquídeo na hora que fizer a punção lombar. Sim, pode ser. Então, são as lesões... Depende da infecção. Se for viral, bacteriana, ela vai dar túrbia. Aqui, outra coisa que é importante é entender o contexto. Por exemplo, se a gente vê febre com petequia e sinais meníngeos, eu já penso em síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que é a meningococcemia, certo? Lembrar disso. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Febre, petequia, sinais meníngeos, Waterhouse-Friderichsen, que isso é meningococcemia, tá? E aí isso é por causa do choque séptico. Meningoencefalites, causada por VIH. Então, devido ao estado do paciente estar imunocomprometido, a gente pode encontrar também, ou seja, aí pode ter uma infecção associada, uma toxoplasmose, uma criptococose, né? Isso depende do estado imunitário que esteja o paciente. E aí, basicamente, a gente tem que ver o que é da epilepsia, o quadro clínico. Aqui, mais ou menos, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que pode ter crises epilépticas, focais, generalizadas, com aura, né? Alterações pós-tictales, que é o quê? Quando eu tenho confusão, sonolência, cefaleia, debilidade transitória, que eles vão chamar parálise de Todd. A crise epiléptica, assim, depois eu vou mostrar um quadro para vocês que uma das coisas que o professor quer que a gente saiba é a diferença de epilepsia e convulsão, tá? E isso vai acabar sendo importante. Depois, outras coisas que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, assim, pessoa que tem epilepsia, que inclusive o professor fala que é uma das primeiras doenças descritas na Bíblia, né? Que, inclusive, a aura, eu digo assim, que a aura que dá medo é aquela aura que a pessoa ela enxerga coisas, né? Que é a aura visual. Ela enxerga um fantasma, ela enxerga um demônio, ela enxerga alguma coisa e ela sabe que depois que ela enxergou aquilo ali, ela vai ter a crise.
Então, isso aí a gente chama de auras prodrômicas. Elas estão avisando que vai chegar. Pode ter várias auras. Tem gente que tem aura olfativa que sente um cheiro de merda e aí já em seguida já sabe que vai ter, já se prepara, já fica apertando, já coloca o protetor de língua, o protetor dos dentes, é porque ela sabe que ela vai ter. Então, isso vai acabar sendo bem importante. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico de epilepsia? Ou seja, a anamnese detalhada para poder descrever como são as crises, com as testemunhas, né, os testigos, os fatores desencadeantes, porque às vezes tem coisa que desencadeia a epilepsia, a gente tem que identificar, eletroencefalograma, os exames de imagem, ressonância magnética e a tomografia axial computadorizada e os exames de laboratório. Eso se provoca entonces con que de luz. É, assim, imagine uma apresentação que o fundo é azul e fica trocando assim, volta e meia fica trocando. Dá vontade de. Tem um episódio do Pokémon que foi proibido nos países ocidentais. Não sei se vocês já ouviram essa história. Por causa que ele tem muito flash. Muito flash. Era assim, eles iam. Era para pegar o Porygon. Nossa, agora eu viajei. Era para pegar o Porygon e aí toda hora ficava piscando, piscando, piscando a imagem e se percebeu que teve um monte de criança que disparou epilepsia de assistir esse episódio. E aí vários países proibiram esse episódio em particular. Depois eu fui assistir, eu fiquei curioso, digo, rapaz, vou assistir. Que agora com a internet tudo é possível, né? Mas você bota aí, remonta aí 20, 25 anos para trás, era difícil pra caramba. Você vai achar alguma coisa assim, não tinha nem tinha. Nossa, dizer que a gente é do tempo que não existia internet, aí faz sentido. A gente, nós estamos velhos. Nós estamos Imagina, nós velhos. vamos chegar lá em 2050, aí nossos filhos, né, vai falar assim, pô, você nasceu em 1900 e tanto. Nem tinha internet, né? Nem tinha internet, 10 mil. É foda, é foda. Não tinha nem telefone, meu Igual a amigo. galera que nasceu Hoje nasceu eu não em consegui esse telefone. 890 e pouco, porra, 800 já morreram. Epilepsia, então, os cuidados que a gente tem que ter, sempre lembrando que a convulsão dura 5 minutos, a gente tem que chamar a emergência, então, já estou começando a mostrar aqui as diferenças. O diagnóstico de epilepsia se confirma traz a ocorrência de pelo menos 2 crises não provocadas, separadas em 24 horas. Então, aqui está o quadro da diferença comparativa de epilepsia e convulsão. Vejam que a epilepsia é uma doença crônica que afeta o cérebro e causa convulsões recorrentes, enquanto que as convulsões são, eu vou ter movimentos involuntários repetidos do corpo, e normalmente a convulsão é uma, não são várias, é uma, é uma. A causa da epilepsia, lesões cerebrais, genéticas, infecções e traumatismos, da convulsão, toxicidade, infecções, lesões cerebrais, desordens metabólicos. A frequência são recorrentes, as epilepsias, pode ser diárias ou mensais, e a convulsão é única ou esporádica. A duração da epilépsia pode ser variável, de segundos a minutos. As convulsões geralmente são breves, de segundos a minutos. E aqui eu tenho todas as variedades, né? Tipo, isso coincide a epilepsia e a convulsão, que pode ser tônico-clônica, clônica, pode ser com aquela crise de ausência. Eu já peguei uma grávida que está com crise de ausência, muito engraçado, que aí tem que suspender todos os medicamentos antiepilépticos dela, porque são contraindicados, ou seja, risco teratógeno X, né? Ou seja, você não dá segundo aquela classificação da FDA, e ela ficava tendo crise de ausência o tempo todo. Imagina fazer uma anamnese com uma mulher desse jeito. Então, aqui a gente tem o prognóstico da epilepsia é variável, ou seja, depende do tipo, depende da gravidade, e o prognóstico geralmente é da convulsão, dependendo da causa, tem bom prognóstico, certo? Aqui ainda tem que lembrar que nem todas as convulsões indicam epilepsia, mas toda epilepsia indica a presença de convulsões recorrentes não provocadas, certo? Pronto, e com isso a gente termina o sistema nervoso. Vocês viram um vídeo recente atrás? Eu não sei como chegou esse negócio em mim, não. Dois meninos saindo da escola, foram brigar, bicho, filmando. Gente, a coisa mais feia do mundo. O que foi?